Sabe aquela imagem que a gente tem do arcadismo? Aqueles cenários tranquilos, pastores, vida no campo, tudo bem equilibrado e racional? Pois é. Acontece que, por trás dessa fachada toda serena, a vida dos maiores poetas dessa época foi, bem, uma bagunça. Cheia de paixão, prisão, tragédia. E foi justamente essa dor que acabou mudando tudo, que transformou a literatura em língua portuguesa para sempre. Será que um coração partido pode, de fato, mudar o rumo da literatura? Parece dramático, né? Mas é exatamente essa questão que a gente vai investigar hoje. Vamos ver como o sofrimento pessoal de dois poetas gigantescos não só deu forma aos versos deles, mas olha só que interessante, acabou antecipando uma revolução literária inteira, o romantismo. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro a gente vai entender quem são esses poetas do arcadismo, depois mergulhar nas histórias trágicas do Boccaccio e do Gonzaga, comparar o antes e depois da dor na poesia deles, e ainda descobrir um lado crítico e satírico que pouca gente conhece. E claro, no final, a gente amarra tudo para entender o legado que eles deixaram. Bora lá? Ok, então primeiro o básico, né? O que era esse tal de arcadismo, também conhecido como neoclassicismo? Pensa assim, era uma reação ao exagero, à complexidade do barroco. O pessoal queria simplicidade, harmonia, razão. A inspiração vinha dos clássicos, daquela ideia de uma vida perfeita no campo, com pastores, natureza, uma tranquilidade total. Só que a vida real, como a gente vai ver, passava bem longe disso. E o nosso primeiro personagem nessa história é ninguém menos que o português Manuel Maria Barbosa do Boccaccio. Guarde esse nome. Ele é um dos maiores sonetistas de toda a língua portuguesa. E a vida dele? A vida dele foi tão intensa, tão dramática, quanto a própria poesia que ele escrevia. O Boccaccio era uma figura e tanto, fascinante mesmo. Ele não era só um poeta de gabinete, não. Ele era marinheiro, aventureiro, rodou o mundo. Imagina só, nos portos ele virava uma espécie de showman, quase um comediante de stand-up da época. Entrava nas tavernas, contava piada, improvisava poemas, muitos deles bem ousados, sabe? Tanto que ele ganhou essa fama de poeta meio pornográfico. Mas a genialidade dele, o ouro mesmo, estava na sua poesia lírica. E agora a gente chega na tragédia que definiu a obra dele para sempre. O Boccaccio se apaixonou loucamente por uma mulher, a Gertrúria. Pediu a mão dela em casamento, mas antes ele tinha esse sonho de viajar. Então ele fez uma proposta, olha, me espera 6 meses, eu faço essa viagem rapidinho e na volta a gente casa. E ela aceitou. O problema? Os 6 meses viraram anos. Anos. E quando ele finalmente conseguiu voltar para casa, a cena que ele encontrou foi devastadora. Gertrudia, o amor da vida dele, estava casada com o próprio irmão do Boccaccio. Imagina o baque. É de quebrar qualquer um, né? O amor da vida dele, agora impossível. E para piorar tudo, o Boccaccio voltou doente das viagens, sentindo que a morte estava ali, rondando. O que ele fez com toda essa angústia? Ele escreveu, canalizou tudo isso para a poesia. E o resultado foi uma virada de chave total no estilo dele. Passou a escrever de um jeito muito mais pessoal, mais confissional e sentimental. Agora, a gente cruza o Atlântico e aterrissa aqui no Brasil. E acredite, a gente encontra uma história tão dramática quanto a do Boccaccio. Vamos falar de Tomás Antônio Gonzaga, que é simplesmente o principal nome do arcadismo brasileiro. Então, quem era o Gonzaga? Ele nasceu aqui no Brasil, mas, como era o costume da elite na época, foi estudar direito lá em Portugal. Depois de formado, ele volta atraído pela febre do ouro, em Minas Gerais. E é lá que ele acaba se envolvendo num dos capítulos mais famosos da nossa história, a Inconfidência Mineira. Lá em Vila Rica, o Gonzaga, já na casa dos 40 anos, se apaixona por uma moça muito jovem, Maria Doroteia, que tinha uns 16 anos. E aqui, antes de qualquer julgamento, é importante lembrar do contexto, né? Século XVIII, casamentos eram muitas vezes arranjos entre famílias e essa diferença de idade era vista como normal. Mas o Gonzaga não só se apaixonou, ele imortalizou a Maria Doroteia, transformando ela na sua Marília, a grande musa da poesia árcade brasileira. Mas não foi fácil, a família dela de cara foi contra. E o que o Gonzaga fez? Usou a sua melhor arma, a poesia. Ele começou a escrever versos tão apaixonados para Marília que o romance dos dois virou o assunto da cidade. Ganhou o apoio do povo. Com essa pressão, a família acabou cedendo. Parecia que ia ter final feliz, certo? Mas aí, a política entrou no meio. A Inconfidência Mineira foi descoberta, a repressão veio com tudo e o Gonzaga foi preso. Ele perdeu tudo, a liberdade, os bens e, o pior de tudo, a chance de se casar com a sua Marília.
E aqui que as duas histórias se encontram, no ponto central da nossa análise. A gente tem o Boccaccio e o Gonzaga, dois poetas que tiveram a vida virada de ponta cabeça pelo sofrimento. Agora, vamos ver na prática como essa dor se reflete nos versos deles e como isso acabou criando uma ponte entre dois movimentos literários. Vamos colocar lado a lado. De um lado, o estilo Árcade, tudo equilibrado, racional, aquela vibe de pastores, vida simples e idealizada. Do outro, o estilo que a gente chama de pré-romântico, que nasce justamente da dor. Aqui, a coisa é subjetiva, é emocional, é o eu falando do seu sofrimento, da solidão, da noite, da morte. E o mais incrível é que os dois poetas escreveram nos dois estilos. Olha só essa mudança na prática, com Gonzaga. No primeiro trecho, de Antes da Prisão, ele está todo Árcade, convidando a Marília para curtir a natureza, um cenário de paz, tudo lindo. Típico. Agora, olha o segundo trecho, escrito lá da prisão. O tom muda da água pro vinho. Ele não fala mais de campo, ele fala de uma cruel masmorra tenebrosa. É um lamento, é a dor dele, pura e crua. A diferença é gritante. E com o Boccaccio, a mesma coisa. Nesse soneto, esquece pastorzinho e ovelha. Ele está conversando com a noite, chamando ela de retrato da morte, de testemunha do choro dele. É uma explosão de sentimento. É o eu lírico no centro de tudo, uma subjetividade que era uma novidade imensa para a época. Ele já estava apontando diretamente para o romantismo. Mas não pense que eles só escreviam sobre amor e sofrimento. Esses dois tinham um lado B muito poderoso. Eles também eram críticos ferrenhos da sociedade e da política da época. E a arma deles para isso, o humor e a sátira. Dá uma olhada nesse exemplo do Boccaccio. Casou-se um bonzo da China com uma mulher feiticeira. Nasceram 3 filhos gêmeos, um burro, um frade e uma freira. É genial, né? Curto, engraçado, direto ao ponto e uma crítica devastadora à igreja. Coisas assim deixaram ele famoso, mas também arrumaram muita confusão para ele. Já Gonzaga era mais, digamos, disfarçado, mas tão afiado quanto. A grande obra satírica dele são as Cartas Chilenas. Nelas, ele finge que está contando a história de um governador autoritário lá do Chile. Só que, na verdade, era um ataque direto ao governador de Minas Gerais da época. Era um jeito inteligente de criticar, sem ser pego. Tanto que, com medo da repressão, ele nunca em vida admitiu que foi ele quem escreveu. Então, beleza. O que a gente tira disso tudo? Qual o grande legado desses dois poetas? A resposta é que eles não cabem numa caixinha só. Não dá para dizer, eles são apenas Árcades. Eles são figuras de transição. Eles viveram e escreveram exatamente na fronteira entre duas eras. Por um lado, eles dominavam completamente o estilo Árcade, com seu equilíbrio, a razão, a natureza perfeita. Mas, por outro lado, a vida os empurrou para um outro lugar. E nesse processo, eles se tornaram pioneiros do pré-romantismo. Foram eles que abriram as portas para a emoção, para a subjetividade, para a ideia de que o sofrimento pessoal podia, sim, ser matéria-prima para a grande literatura. Essa frase resume tudo perfeitamente. Eles viveram com um pé no mundo todo certinho do arcadismo e o outro pé já estava no caos emocional que viria a ser o romantismo. Eles aprenderam todas as regras do seu tempo, mas foram as tragédias da vida que os obrigaram a quebrar essas regras. E ao fazer isso, eles nos mostraram que a literatura não nasce do nada, né? Ela é forjada na vida real. E isso tudo nos leva a uma reflexão para a gente levar daqui. A história do Boccaccio, a história do Gonzaga, elas parecem mostrar uma conexão muito forte entre sofrimento e criação artística. Fica a pergunta no ar: será que é preciso sofrer para criar uma grande arte? Será que as obras que mais nos tocam nascem justamente das maiores dores? É algo para se pensar.